né? Enfim, agora todo mundo perdeu vocês duas trazendo, mas vamos lá. Uma coisa que eu tava refletindo hoje, que eu me percebi meio frustrada com. Eu sou muito organizada nas folhas de organizar, e eu conectei aqui. Eu costumo ser muito organizada com as minhas tarefas, enfim, com a minha rotina. Só que bebê nasce, meio que você anda num universo, numa bolha que, tipo, é só o sutil praticamente que existe, né? Só que eu não estou só no sutil, porque tem muita coisa acontecendo que exige uma organização. Só que eu não consegui, tipo, eu tô há semanas sem conseguir, tipo, abrir o meu Notion, tipo, para colocar lá minhas demandas, ou colocar despejo, enfim, tudo que eu sugiro que é como eu uso, né, o Notion, óbvio. Eu comecei a perceber como, tipo, e aí eu tenho meus outros métodos de organização, só que eles são meio bagunçados perto da minha referência. E aí, tipo, olha que louco, porque eu tava muito presa à minha referência máxima de organização, que é ir tudo pro Notion. Só que eu me organizo super bem no WhatsApp, no fim. É que é umas listas meio soltas, enfim, eu tenho 1000 grupos comigo mesma. Mas eu falei, nossa, tá funcionando, né? Tipo, é isso que você falou, né? Tô com um bebezinho, eu organizei sei lá quantas malas, fiz lista de mercado, mandei pra amiga fazer, tô comunicando com todos os interesses, enfim. É tipo muita coisa prática de ser feita e eu tô conseguindo fazer por causa dessa minha organização falha, né? E aí eu fui percebendo que no fim é sobre você conseguir fazer o que você fez e não tanto sobre ficar apegado ao método, né? Então, para mim foi uma reflexão bem importante isso, de, tipo, se hoje tá no modo, como eu chamo, modo sobrevivência, né? Tipo, muita coisa acontecendo e não tem tempo para parar e organizar o Notion, organizar o Planner, organizar o Google Agenda, o que seja o método de organização, né, que cada uma está usando nesse momento, no fim o que vale é você conseguir ter a sensação de estar, eu estou conseguindo atender as demandas daquilo que eu me propus. Dessa forma, não é o ideal nesse momento? Tá bom, talvez não seja. Mas se está conseguindo com uma organização externa e interna, né? Isso é o que vale. Então, para ficar nesse local assim de trazer uma tranquilidade, né? Porque eu, pelo menos, fico me cobrando, né? Para estar naquele ideal perfeito. E acho que todas nós, provavelmente, em algum ponto, nos cobramos para estar no ideal perfeito, né? Inclusive na parte organizacional, vamos dizer. Nossa, me fala. Mas é que você falou, só de, por exemplo, perceber que todos os dias eu me pego pra fazer algo e tô fazendo, né? Tipo, já é um avanço, né? Mas também a gente não pode achar que tá bom, tipo, é realmente o caminho do meio, né? Não tem como você falar, me se cobrar muito e nem se deixar de, tipo, tá tudo bem, pelo menos você tá fazendo. Não. Tem que melhorar, é possível, então Exato, sim. é isso. Mas é exatamente, eu faço o que tem que fazer, né? Tipo, faço o que tem que fazer. Exato. É, porque muitas vezes a gente não faz, a gente pode fazer o que tem que ser feito, né? Mas Uhum. faz o que tem que fazer, que tá tudo bem, né? Mas Isso. é isso. Vamos começar, meninas, a parte da revisão agora? Pra gente não se estender demais aqui no papo, muito bom. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar para vocês onde está, tá? Já está lá na central de vocês. Vocês podem fazer direto. É uma página específica, né? Que tem aqui, né? Essa aqui é minha página modelo, mas é igual a de vocês. Aí, quando você entra na gestão da rota, né? Que é a sugestão e essa revisão anual, ela é uma parte da gestão de sustentação de tudo aquilo que a gente se propõe. Eu não sei o quanto vocês já entraram aqui, enfim, nos três tipos de gestão, porque eu proponho, né, que seja feito a gestão das tarefas, que é a parte mais o que faz, que é a execução prática, a gestão do agora, que é a gestão da rotina, que é como eu organizo tudo que eu preciso fazer dentro de uma linha do tempo, né, dentro de blocos de tempo. E a gestão da rota, que é o porquê a gente faz, é o que dá sentido. E é sabendo o porquê a gente faz, que a gente vai, que a gente vai fazer a gestão das tarefas e que a gente vai fazer a gestão da rotina, né, a gestão do agora. Então, percebe que esses três tipos de gestão, eles estão interligados, né? Ficar só em um deles acaba que não se sustenta, só olhar para o que precisa ser feito, se eu não consigo entender como fluir com leveza dentro de tudo que eu preciso fazer. Assim como não dá para só olhar para a rotina e não olhar para as demandas ou para o sentido, né, para a rota em si. Então, quando a gente consegue integrar esses três tipos de gestão, é quando a coisa fica, tipo, redondinha, né? Uma coisa vai alimentando a outra.
E aí, eu acho que eu nunca falei tão abertamente no grupo, né? Mas tem uma aula específica dentro da rota que explica, né, essa aula aqui, que é a gestão à base que garante o fazer, que eu explico essa frequência que eu sugiro que seja feita cada tipo de gestão, né? E aí eu coloco a sugestão, mas vocês podem mudar aqui nessa tabela, né? E que a gestão das tarefas, eu sempre falo, faz domingo ou segunda, né? Para, tipo, já entrar na semana sabendo o que vai ser feito. E tanto tarefas quanto agenda familiar, né? A agenda, ela acaba entrando na gestão das tarefas, horários e tudo mais. Só que aí a gestão da agora, que é quando a gente olha para a rotina, o que precisa ser ajustado, horários, blocos, quanto de energia você coloca em cada bloco de ritmo. Isso eu sugiro que seja feita mensalmente, para não precisar toda semana alterar tudo, né? Porque para a gente sentir se a rotina está funcionando, às vezes a gente precisa de um tempinho, né? Para fazer para balizar se os ajustes deram certo, né? Você se sentiu melhor ou não. E por fim, o anual é as grandes revisões. E aí você olha todos os seus projetos, e aí você consegue. Ai, meu Deus, eu tenho. Aí você olha todos os seus projetos que estão rodando, e aí analisa eles, enfim, faz as mudanças de direções necessárias. Então eu sugiro que seja anual. Isso que eu faço na virada do ano, por isso que eu coloquei esse encontro agora perto da virada do ano, para que aproveite, porque existe uma energia no campo coletivo, né? Essa energia de revisar, de recomeçar, de intencionar. Então, já está no campo. Mesmo que eu não sentasse e fizesse isso, eu ia inconscientemente começar a fazer as reflexões. Eu ia começar a me perceber refletindo como foi? Ou pular sete ondinhas, quais são meus sete desejos, por exemplo. Muitas vezes a gente fala coisas aleatórias e não pensa nada sobre antes, né, nessa prática. Mas a ideia é conseguir ressignificar esse momento para trazer consciência para algo que já está no campo coletivo, sabe? Então, por isso que eu sugiro fazer essa virada de ano. E aí, aqui, né, se você vai descendo aqui essa página de gestão da rota, vai estar aqui o grande ciclo de revisão da rota. Você clica em revisão. Aí desce um pouquinho, vai ter essa página. Ixi, essa especificamente não tá aqui, deixa aqui. Eu vou abrir um de vocês aqui, só pra eu ver. Vamos ver alguém que ainda não começou muito a preencher. Vamos lá, Bruna. Deve ter um pouco de gestão da rota, revisão. Aqui, ó, eu coloquei para vocês desse jeito, com um quadrado verde e aí uma página, ciclo 2025-2026. Não sei se vocês estão acompanhando aí no computador ou não, mas só para vocês entenderem onde está, se vocês forem fazer agora no computador. Se vocês preferem escrever no papel mesmo, em caneta, dá também. Vocês podem usar as perguntas que vai ter ali e fazendo no papel, ou vai preenchendo aqui dentro do Notion. Todo mundo achou isso? Alguém está procurando? Tô aqui já. Tá. Se alguém tiver dificuldade, me avisa, mas como eu falei, dá para fazer no papel. Também. É que é legal fazer no Notion que vai ficando tudo aquilo, né? A integração de todas as informações ali, a centralização, né? Aí essa página aqui, ela é específica, né, para o ano. A gente não precisa fazer esse áudio guia agora, mas vocês podem fazer depois se vocês sentirem. E aí eu divido essa revisão em quatro etapas, né? A quarta a gente não vai fazer aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir ter tempo de fazer tudo, porque é bastante pergunta. A primeira, que a gente olha para o passado, né, vamos se dizer, que é tudo que foi, a revisão mesmo. Só que normalmente quando a gente revisa, muitas vezes a gente olha só para a parte prática, o que eu conquistei, o que eu falhei, sei lá, que metas eu atingi, que metas eu não atingi. Só que isso é muito raso, isso não diz muito porque o objetivo de fazer isso tudo é entender para onde que a gente vai daqui para frente. Só que para entender para onde a gente vai, precisa ter essa parte mais subjetiva de como eu me senti, o que eu aprendi, quais foram os meus medos, minhas resistências, os obstáculos internos que eu enfrentei para muito além de meta atingida ou meta não atingida. Então, mesmo que a gente tenha análise objetiva, a gente vai entrar na análise subjetiva, que é esse universo interno, porque muitas vezes o nosso universo interno indica muito mais para onde a gente vai do que o que a gente alcançou ou não.
Por exemplo, não é porque a gente não atingiu uma meta esse ano que a gente vai arrastar a meta para 2026. Não, porque pode ser que aquela meta nem faça mais sentido, né? Pode ser que seja outra coisa. Por isso que existe essa parte subjetiva. E aí, num segundo momento, a gente vai para o presente, tá? Então, o que hoje está acontecendo, né? Quais são os confortos que estão presentes agora? Que sinais da vida que está surgindo, o que está acontecendo no final de ano? Enfim, todas as perguntas que ajudam a gente a quais sinais que a gente está recebendo nesse momento, né? Escutando o presente, é exatamente isso. A gente vai escutar o presente. E por fim, a gente entra na parte da revisão. Então, tá, eu olhei para o que foi, agora eu estou olhando para o que é nesse momento, o que que eu estou recebendo de sinais do que vem, né? E aí eu olho, tá, então o que vem, eu vou revisar aquela direção que eu vinha vindo, né? No sentido de que se a gente está fazendo uma transição, indo em direção ao sonho, é uma construção, né? Então, por isso que eu falo que revisa. Ah, não, achei que alguém tinha me chamado. Desculpa, gente. Que aí a gente consegue pegar aquela linha, aquele caminho que a gente está tomando, que a gente decidiu tomar, e olhar, é esse caminho mesmo? Ou eu preciso mudar um pouquinho? Então, é esse momento de, tipo, tá, o que vai vir a seguir? Qual é o caminho que eu vou tomar? As escolhas que eu vou fazer, os projetos que eu vou nutrir, enfim, várias coisas possíveis que a gente consegue ancorar nesse próximo ciclo. E a última etapa é o ancoramento, que eu falo que são duas formas que a gente pode ancorar, né? Você pode fazer as duas ou uma só, que é fazer tipo um ritual que marque o momento, né? Um ritual de apertura, um ritual de fechamento. Eu não sugiro nenhum tipo. Tipo assim, que podem fazer exatamente tudo que vocês quiserem nesse sentido. Eu gosto que os rituais não sejam nada que alguém fale como fazer, né? Eu acho que os rituais, eles deveriam ser tipo uma coisa intuitiva. E numa segunda sugestão é fazer uma forma de registro, né? Eu faço os meus, poxa, mood board. Não, não é. Ah, enfim, é aquele que vocês já viram, né? Eu desenho, enfim, e deixo no plano de fundo, assim, do meu tablet. E aí eu uso isso como registro de tudo aquilo que eu quero trazer para aquele ciclo. Dá para fazer mind map, dá para fazer desenho no papel e colocar em algum lugar, enfim. Tem várias formas que você pode usar para registrar e deixar de fácil acesso, porque é aquilo, né? E o que a Bia falou mais cedo, e usando como lembretes para a gente ir voltando para aquilo que tá ali, né? Que a gente viu do caminho, não sei. Então, essa é a página, né? E aí, antes da gente começar, eu queria só sugerir que, enfim, que a gente fizesse uma chegada, né? Vamos dizer que agora a gente vai entrar no campo, assim, de a gente ir preenchendo isso, e fazendo juntos. Claro que não vai ser 10 minutos para fazer cada pergunta, né, gente? Que vocês viram que é bastante perguntas, mas, tipo, ir começando a fazer esse mergulho. E aí, se vocês sentirem que, não consegui aprofundar o quanto eu queria, vocês podem depois continuar na casa de vocês, enfim, no ritmo de vocês. Mas a ideia é que a gente consiga não deixar para depois, né? Exatamente, né? Não vou, tipo, só ouvir aqui a Sarah falando e aí depois eu faço e acaba nunca fazendo. Então, por isso que eu queria que a gente estivesse juntos aqui no ao vivo. Então, vai ser uma coisa mais tipo, meu, o que veio no seu campo você escreve, sabe? Porque para não ficar muito na mente também. Então, é uma coisa papum. Tipo, recebeu, tipo, lê a pergunta que veio, você escreve, vamos para a próxima e vamos seguindo assim. Mas aí, antes de entrar mesmo nessa revisão, né, nesse intencionamento, vamos fazer uma chegada, assim, eu sinto que vai ser importante, tá? Eu vou ligar uma música e vocês me dizem se vocês estão ouvindo, tá, gente? E bem-vinda, Muriel apareceu, né? Em quanto tempo? E aí? Naê tá dormindo? Será que eu consigo? Ah, tá. Saiu minha tela, né, gente? Isso aí, agora tá só Tá. você. Agora tá ouvindo a música? Ainda não. Peraí, tá? Você tá compartilhando o áudio? Agora sim. Tá boa. E dá pra ouvir minha voz e a música junto? Sim, sim. Tá Bastante. boa.
Muito bom. Então vocês já sabem, né, gente? Protocolo de chegada. Eu sinto que, enfim, é a proposta. É cada uma já ter uma forma, né, de se conectar com o campo, assim, né, desse sim que vocês disseram. E primeiro, acho que trazer essa presença, né, para esse momento, assim, e se conectar com o espaço que você está agora, a casa, o seu lar, conectar com o seu corpo, sentir também o lar que você habita, né, que é o seu corpo. E se conectar com a sua respiração, a respiração, o fio que nos conecta, né, ao fluxo da vida. Vai percebendo conforme você se conecta com a respiração, o que que acontece com o seu campo, sua qualidade de presença, o seu sentir, o que que te vem. E vai agora se conectando com a intenção que vocês tiveram quando vocês disseram sim para estar aqui, estar aqui na rota, ou estar aqui nesse encontro. O que vocês estão buscando, né, nesse momento? E agora tenta ver o que está por trás dessa intenção. Qual é o que vocês querem sentir nessa busca, né? Nesse momento de estar aqui, de dizer assim, como você quer se sentir. E agora se conecta com o que você está sentindo nesse momento. E agora
declare para você, né? Traz a intenção de abrir o campo desse sentir, para além do pensar, para fazer, para se conectar, né, com esse ciclo que foi, que está transformando agora, né? Entrando num novo ano, num novo ciclo. Declara para você, abre esse campo, né, desse sentir, para que ele esteja junto com você quando a gente for responder as perguntas, a gente for navegando, né, nesse mergulho, nessa análise. Quando você sentir, né, que conseguiu fazer essa declaração e abrir trazer junto de você, o sentir, aí vocês vão voltando. E aí agora a gente pode abrir lá, né? Ou pegar o papel, vamos ver como você preferir. E, e a primeira coisa, assim, né, de forma, é, pegando os marcos principais, né, do ano, a primeira coisa é, é colocar em ordem cronológica como foi o seu ano, né? Mas, tipo, é o que eu falei, não precisa pegar cada fato, assim, mas quais foram os grandes marcos do início do ano até esse momento, né? É isso, eu gosto bastante de pensar, tipo, por trimestre, né? A cada 3 meses, que é como eu costumo organizar o meu ano. É, mas, enfim, tentar pegar os grandes marcos, assim, né? Tipo, sair do trabalho, colocou a filha, sei lá onde, decidiu fazer uma transição, sentiu que era aquilo. Enfim, os marcos mesmo. Começou a trabalhar no novo local. E aí, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso e a gente vai seguindo assim, né? Cadenciando. Então pode ir começando esse preenchimento. Dá para ouvir a música ainda? Puderem dar um joia, sim. Eu não tô ouvindo mais a música, não, sério. Oi? Eu não tô ouvindo a música mais. Tá com a música ainda? Tá, eu vou ver aqui. Ah, não, não tá. Quando eu tô compartilhando a tela, acho que não pega. Não sei fazer isso. Vê agora. Agora sim. E a Tá, tela tá beleza. compartilhada. Tá, é isso. Enquanto vocês fazem isso, eu vou tentar pôr o neném ali no bercinho, tá, gente? Já, que acho que essa vai ser a etapa um pouco mais longa. Com 40 minutos.
Tá. Mas você pegou o que eu expliquei? Qual é a diferença das duas análises, objetiva e subjetiva? Não. Tá, tá, então eu vou explicar. Enquanto isso, a Bia pode preencher, não tá, Bia? Porque quando eu estruturei, né, um- uma forma de navegar nessa revisão, eu separei em olhar para o passado, que é o que foi percorrido, olhar para o presente, que é o que está vivo hoje, né, de sentir, de sinais, é o hoje, né? E aí olhar para o que vem. E aí, tipo, é uma revisão da direção, né, que é o que está um pouco mais aqui embaixo. Tá. Porque é eu pegar o caminho que você escolheu e falar, é esse caminho? Ou eu preciso mudar de caminho? Ou é tipo uma coisinha levemente diferente? E aí, dentro dessa escuta do passado, né, do que foi 2025, tá quase acabando já, a gente analisa objetivamente, que é o que aconteceu, quais eram as intenções, o que foi realizado, o que não foi realizado, o que ficou em aberto, e as grandes mudanças que aconteceram. E a análise subjetiva, ela ela é para falar sobre o seu universo interno, né? Emocionalmente, o que aconteceu, né? O que você aprendeu, quais foram os seus obstáculos. Então, essas perguntas, elas vão te ajudando a navegar nessa análise, tanto fora, né, da parte mais prática, quanto da parte mais sutil, né? Então, é isso, assim. Aí, essa tabela é uma análise dos blocos de vida. Não sei se você já chegou nessa parte, Bia. Não, ainda não. Tô respondendo Não. as perguntas depois. Mas Tá. bem no comecinho. Quando você vai revisar o ano, né? Você fala, oh my God. É, não, eu vou. É um pouco, mas é bom que deve estar Oi? parte da análise subjetiva. Eu tenho muito. É muita coisa, né? Por isso que eu acho que não vai dar tempo de a gente preencher tudo agora. É, tipo, todas as perguntas, porque é um universo, né? Mas o que eu falei, o que eu dei de direcionamento antes de você entrar, Muri, é que Hum. aqui a ideia é, tipo, você leu a pergunta, o que chegar na sua mente, você escreve, sabe? Tipo, sem ficar elaborando muito, senão, tipo, você escrever um texto gigante de cada coisa. A ideia, tipo, é papum, tipo, como foi a experiência desse ciclo emocionalmente falando? Foi leve, foi pesado, foi tenso, foi treta pra todo lado, foi muita realização, foi, enfim, é isso, entende? Tipo, uma coisa bem que a ideia é não ficar demais no passado, né? A gente quer olhar pra frente. Mas é isso, assim, eu acho que vocês podem ir respondendo, eu vou dar uns minutos para fazer, pelo menos a objetiva, e aí daqui a pouco a gente vai para a subjetiva. Tipo, objetivamente, vocês podem agora rapidamente pensar o que é que vocês queriam, o que foi feito, o que não foi feito. E o que que mudou daquilo que vocês queriam no começo do ano? Então, vou dar um exemplo, né, da minha vida. Minhas grandes intenções era engravidar, comprar o terreno da Ecovila, aprender um instrumento novo e ritualizar mais. Aí eu olho para essas quatro coisas que eu intencionei e o que foi realizado? Eu engravidei e pari, comprei a terra da comunidade, não aprendi harmônio, comecei, mas parei no meio. E ritualizei muito. Ou seja, eu realizei muitas coisas, o que ficou em aberto foi aprender harmônio. Nenhuma grande mudança aconteceu nesse meu ano, mas tem alguns anos que sim, acontece isso. Hum. Então, tipo, de Olha, forma bem rápida e prática, assim, essa visualização. A Natana voltou aí, e a Kalina nossa, entrou. Bem-vinda, Kali. A Natana já estava aí. Só Isso. mulheres nesse campo. Bom, agora Tá aí. muito segura. A gente já está começando a preencher aqui as coisas, né, da página, da nossa revisão. Então, vamos fazer a análise objetiva agora do ano, né, depois que eu expliquei a gestão, tudo mais, que é a parte da análise objetiva para vocês duas que entraram agora, enquanto isso, Muriel e Bia vão preenchendo aí, né? Essa parte objetiva, ela é para pegar e fazer, tipo, lembrar rapidamente o que que eu intencionei no começo do ano.
né? O que que eu queria fazer no ano. E aí fazer uma separação assim do que foi realizado, o que não foi, né? O que que você parou no meio, ou que você nem começou, enfim. Ou começou e não chegou onde você esperava, e que grandes mudanças, que mudanças aconteceram que você não esperava, que você não estava visualizando no início do ano, né? Eu Isso é tipo uma coisa bem, sim, não precisa elaborar demais, vocês podem elaborar mais depois se vocês sentirem. Eu vou enviar o link dessa página aqui para você, Kali, que as meninas já estão ali, né? Você achou, Natana, onde está na sua central? Tá. E a gente já fez a primeira parte da ordem cronológica. Deixa eu pegar aqui o link. Aqui. Eu falei, gente, que dá para fazer no papel também, né? Se vocês quiserem, mas é legal fazer no Notion, eu gosto. Né? O link dessa página, Kali, se você quiser já preencher ali, tá no chat. E dá para só pensar também, né? Óbvio. Preencher. Mas é sempre bom pôr no papel, como a gente falou mais cedo, né? O papel ajuda a ancorar bastante, assim. Sair muito daqui, assim, da cabeça. Pronto? Ixi, vamos seguindo. Tô na última, vamos lá. Então, tô cheio de besouro aqui me fazendo companhia, gente, com esse monte de vela ao redor. Bom, aí agora a gente entra na análise subjetiva, né, que é o que eu trouxe, assim, que é muito importante para além de olhar, assim, metas que você atingiu, vamos se dizer, né, onde você queria chegar ou onde você não chegou, é o universo interno, né, porque é ele que vai conseguir te mostrar para onde você quer ir, né, porque é o que eu falei mais cedo, não adianta a gente reproduzir uma meta que a gente não atingiu, passar ela pro próximo ano, que pode ser que aquilo a gente nem queira mais, né? Então é o universo interno que consegue trazer um termômetro para onde a gente está indo. E aí o que a gente vai analisar aqui basicamente é quando você pensa emocionalmente, como foi a experiência de 2025, né? De forma, tipo, foi pesado, foi leve, foi tenso, foi treta para todo lado, foi muito gostoso realizar e me empenhar naquilo que eu queria fazer, ou foi, tipo, exaustivo porque fiz demais, enfim, esse campo mesmo do sentir, né? E aí a gente entra quando entra mais nesse sentir, é tipo, o que que eu aprendi, né?
que eu consigo celebrar de expansão e conquista, né, internamente, assim, não tanto, tipo, não é mais sobre a meta que eu atingi, né? Mas que expansão, tipo, né, no meu caso, assim, eu posso dar um exemplo, que eu me propus no começo do ano, nesse campo subjetivo, a ocupar o meu lugar, né? Parar de querer sempre me colocar para trás, assim. E eu consigo celebrar que hoje eu estou ocupando muito mais o meu lugar do que eu estive antes, né? À frente de movimentos, enfim. Então é isso, assim, é sobre, tipo, no seu universo interno que você consegue celebrar. E aí olhar também para, na pergunta 4 aqui, as frustrações e dores que você precisa reconhecer, né, as resistências. E por fim, o que amadureceu, onde você cresceu. Então, essa é tipo a grande análise subjetiva que a gente faz, né? Das 5 perguntas. E aí podem ir preenchendo e daqui a alguns minutinhos eu pergunto aí como vocês estão.
E aí, pessoal, conseguiram dar uma pincelada nessa análise subjetiva do ano de vocês? Sim, deu para ter uma. Se vocês quiserem aprofundar, eu lembro que eu trouxe, sim, que talvez seja legal depois tirar um tempo, assim, para. Eu gosto muito de meditação mesmo, sabe? Acessar. De... Eu, bem perto da virada, eu costumo fazer isso, assim, de entrar, assim, bem profundo no que eu senti, né, ao longo do ano e reviver as coisas para trazer para o meu campo, né, emocional, isso tudo. Então, para além de, né, no começo, que as meninas que entraram agora não pegaram, mas a gente fez essa chegada, né, se conectar com esse campo mais do sentir, de sair um pouco da cabeça e decretar, né, essa entrada nesse campo dessa virada de ciclo. Mas, para além disso, tirar um momento, assim, um ritual mesmo, né, de transição de um ano para o outro. Para mim sempre vem grandes chaves nesse momento, assim. Então recomendo. E aí, essa análise dos blocos de vida, que é aqui seguindo, né? Eu vou falar para vocês fazerem depois, porque ele vai precisar um pouco mais de. São muitos blocos, né? Que a gente tem na nossa vida. E aí, se entrar em um por um e colocar o que celebra, o que deve observar, vai demandar bastante tempo para a gente fazer isso agora. Mas eu vou explicar assim, porque por que que eu gosto de fazer isso? Porque quando a gente olha para cada fatia da pizza da nossa vida, né, que são esses blocos, e olha para o que realmente é celebração, onde você avançou, igual a Bia falou, né, que estava avançando em ter um tempo para ela, né? Nós, enquanto mães, a gente sabe quanto a gente deve celebrar mesmo, conseguir abrir espaços na vida, mas o que deve observar nisso? Né, nessa nutrição de si mesma, daquilo que nutre sua alma. Então, às vezes, a falta de constância, não sei, enfim, é isso, né? Tipo, dentro daquilo que você sente, o que ainda é necessário observar, né? E, e aí, para mim, né, vou dar um exemplo nesse campo da nutrição essencial, eu também celebro muito que eu abri muitos espaços na minha vida para fazer isso. Mas eu devo observar que muitas vezes eu faço de forma não profunda e não consigo aprofundar muito nas minhas sombras, né, nos meus processos. Eu fico só na contemplação da vida, assim, na conexão com a natureza, no tudo é belo. E é muito importante, né, aprofundar no seu trabalho interno, naquilo que você precisa melhorar, lapidar de si mesmo. Então, para mim é um ponto de observação, de não ficar só no superficial. Então, a ideia é ir pegando cada bloco, né? A nutrição do essencial, que é essa conexão com a espiritualidade, o cuidado com a sua casa, né? Com o seu lar, a atenção familiar, seja tipo a sua relação, o seu casamento, a relação com seus filhos, a atenção familiar, justamente as relações ali da sua família. Nós todas somos mães, né? Então vai ter essa triangulação, vamos se dizer, mas. E aí a saúde do corpo, né? Que não precisa nem explicar. O aprendizado, que é os aprofundamentos que você foi fazendo ao longo do ano, daquilo que você queria aprofundar e aprender. Trabalho e prosperidade também, não precisa dizer muito. Expansão, amigos e rede, é o quanto você conseguiu criar uma rede de apoio, se conectar com pessoas, a quanto aquilo te nutriu e você realmente sentiu, conseguiu expandir para além da bolha, né? Vamos dizer assim, além das pessoas que você já conhecia e tudo mais. E o recolhimento e descanso, que é voltar para o silêncio, né? Para, tipo, a, a rede é a expansão, né? Mas também conseguir voltar para esse ninho de si mesma, né? E descansar e parar tudo, igual a Bia também falou no começo, né? Esse momento de parar tudo e só existir no descanso, assim. Então, esses são os grandes blocos, né? Que já estão dentro da rota, né? A gente organiza a nossa rotina com base nesses blocos, então eles já estão ali presentes para quem já está mergulhando nesse processo aí nas páginas da rotina, que é como eu gosto de dividir essas fatias, né? Vamos se dizer. E aí a tarefa, né? Eu odeio essa palavra, mas o que fica assim para mergulhar depois é a celebração e a observação, né? E aí, com base nisso, já vai dar. Aí a gente vai entrar agora na escuta do presente, né? Que é o que eu vou explicar, porque quando a gente começa a separar entre celebração e observação, a gente começa a entender aquilo que está vindo. Porque quando a gente fala de o que quer nascer, né?
Na rota, a gente fala muito sobre isso, os sonhos que querem nascer, ou as intenções que querem nascer no ciclo. Quando a gente fala sobre o que quer nascer, como é que a gente capta isso? Porque existe uma cocriação com o fluxo divino, né? Todos os nossos sonhos, os nossos movimentos, eles não são só com base naquilo que está na nossa cabeça, né? Não se a gente quer de fato criar essa vida em coerência, essa vida com mais sentido e uma vida mais conectada. E quando a gente fala de uma vida mais conectada, existe esse campo que nos nutre, que também vai mandando para gente sinais e mensagens e portas que se abrem, sincronias, várias formas diferentes a gente pode conseguir captar aquilo que está vindo para o nosso caminho, porque em algum momento a nossa alma desejou aquilo. E aí começa esse processo de cocriação. Gente, eu tô com 1 milhão de besouros voando ao meu redor, tá engraçado isso. É, enfim, e aí a ideia de escutar o presente é conseguir tentar captar isso que está no nosso campo atual. E aí, isso pode vir com os desconfortos. Desconfortos, eu já falei isso, eles apontam grandes coisas que querem nascer, né? Porque se você está desconfortável, você não está cabendo ali onde você está, ou coisas que estão desajustadas daquilo que você acredita, daquilo que você quer. Isso indica que precisa uma mudança ser feita, de que você não está mais cabendo onde você está. Então, desconfortos, tipo essa coluna de o que eu devo observar, ou uma análise subjetiva, né? Os grandes obstáculos, enfim, como se você emocionalmente sentiu alguma coisa que não tá tão legal, isso aponta para onde você vai, né? Uma boa intenção que você deve plantar para o próximo ciclo, né? É, Então, aqui na segunda pergunta, né, qual o maior desconforto está presente? O que isso te diz sobre o que vem, né? Porque a ideia é isso, é não ficar presa no desconforto, mas a ideia é para onde eu tô indo que aquilo não vai mais estar, né? Qual a intenção eu vou plantar para aquilo não estar ali. É, E aí, uma outra coisa que acontece muito são os sinais, né? Os sinais podem ser as sincronias, no geral, os sinais são grandes sincronias, mas aí há sinais da vida pedindo alguma mudança de direção, em relação a como você veio caminhando, né, nesse momento. E aí, uma outra coisa que eu gosto de observar bastante, que é a pergunta 4 na minha vida começa a acontecer muito quando está perto de uma transição, elementos do novo momento já vêm compondo o final desse ciclo, porque não é porque virou o ano e tipo, tem um corte, uma ruptura, mas uma coisa vai entrando na outra, né? Um ciclo vai entrando no outro, então ao mesmo tempo que vai fechando um novo já está chegando. Então, se a gente consegue bem perceber e bem observar o que está acontecendo atualmente na sua vida, provavelmente já vem trazendo sinais do que vem. Então, né, agora nesse final de ano, aqui eu vou dar o exemplo da Natana, né? Ela veio aqui em Garopaba e eu sinto que nesse momento isso pode já ir trazendo sinais do que vai vir pro próximo ano. Tipo, vocês começaram a testar onde vocês querem morar, né? Que é aqui em Garopaba, no caso. E começar a trazer esse futuro para a realidade do hoje. Então, provavelmente, o próximo ano vai dizer muito sobre vocês irem vivendo cada vez mais essa nova realidade, né? E vindo mais para cá, enfim. É um momento de experimentação, né? No meu caso, eu não estou mais no momento de experimentação, né? Agora, o que o meu ano vem trazendo, que eu vejo que está acontecendo nesse final de ano, é é uma sustentação de tudo que eu manifestei esse ano, né? 2025, para mim, foi sobre manifestar, né? Foi o que começou a acontecer no final do ano passado. E agora que eu manifestei, né? A gente manifestou esse grande sonho, eu sinto que o próximo ano vem muito sobre e trazendo vários ancoramentos, né? Eu tô falando especificamente do projeto da aldeia agora, que acho que é o meu maior foco, assim, vamos se dizer, de vida nesse momento. Que é isso, né? Tem, tipo, aqui a comitiva, trazendo cerimônia, e aí os amigos fizeram temascal, e aí o acampamento, e aí mais acampamento, 7 famílias querendo vir conhecer. Então, isso tudo aconteceu em, tipo, 3 semanas, agora, desse fim de ano. Então,
essas semanas que passaram e as semanas que ainda faltam para o final do ano já estão me mostrando que o próximo ciclo é sobre seguir sustentando, porque o solo está muito fértil. Então é colheita, né? Trabalho também, né? Para colher tudo isso que eu plantei. Então, analisar essas situações mesmo. Que essas situações estão me trazendo de informação? No fim é sobre isso. Que informações eu estou recebendo? Em vários ângulos de desconforto, de sinais, sincronias e esse momento dessa transição entre 2025 e 2026. E a primeira pergunta, que é muito importante, é em relação ao meu grande sonho, onde eu tô, né, nesse momento presente. Então, tipo, se a gente está falando de um projeto de mudar de cidade, de um projeto de mudar de trabalho, de um projeto de conseguir ter um presente mais, que se sustente mais, né, uma rotina mais agradável, ou se é a concretização de um projeto com uma comunidade, enfim, essa grande visão que vocês já sabem, né, que vocês têm, onde você está nesse momento. E é isso que é a parte da escuta do presente, tá? E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês poderem fazer isso.
Pronto? Conseguiram já dar uma pincelada nisso? Tô na última, de novo. Tá. Bora então continuar para a última parte, que agora a gente vai entrar de fato em para onde eu vou, né? Considerando que a todo momento a gente está escolhendo caminhos, né? A gente está tomando decisão de rotas que a gente está seguindo. Assim como a gente fez isso em 2025, faremos em 2026. A ideia é ir trazendo mais consciência para essa escolha e para essas decisões. E aí, quando a gente está começando a falar, né, de entrar numa rota que faz sentido, né, que tá ligada com aquilo que sua alma está chamando, né, aquela coisa que você quer chegar, né, aquele grande sonho, grande desejo. A ideia é que a gente consiga ir sempre escolhendo as direções que estão fortalecendo isso, mesmo que, né, a gente se perde um pouco no caminho, a gente esquece, a gente para de ser tão constante com o que precisa ser feito. Isso faz parte. Mas quando a gente consegue, nesse momento, né, escolher as intenções que você vai plantar, sobre o que que é o seu próximo ano, o que você precisa mudar daquela grande visão, enfim, isso faz com que te ajude a ir lembrando e te ancorando nesse caminho escolhido, né? Que vai fortalecendo aquela grande visão que você tem, aquele local que você quer chegar. Então, a revisão da direção, ela serve justamente para você conseguir entender o caminho. Só que a ideia é conseguir ver o caminho que você escolheu esse ano. Então, né, as perguntas aqui, a grande visão ainda pulsa viva no coração? Porque pode ser que aquela grande visão, você olhe para ela nesse momento e fale, ai, eu acho que não, eu acho que não é mais isso que eu quero, eu não quero mais, sei lá, mudar de trabalho, que às vezes é o que as pessoas querem, né? Tipo, não quero mais trabalhar com tal coisa que vai me. Às vezes é outra coisa, a forma pode ser que tenha mudado um pouco. Quando a gente fala de visão, não sei se vocês lembram ou já assistiram a aula, né? E que eu falo bastante que a visão ela já é a forma daquilo que você vê que você quer. Só que às vezes se conecta com o sutil, com o valor que está mandando, né? O valor que está mandando o caminho daquela visão, a forma, né? O valor que está dando a forma. Gente, é muito difícil uma própria achar palavras para as coisas, tá? Me perdoe. Parece que os neurônios não vão conseguindo se conectar quando eu vou pensando as palavras. Mas enfim, quando o valor tá conseguindo, tá conseguindo fazer aquela forma daquela visão, às vezes a gente se conecta com o valor e a forma vai se transformando. Então, mesmo que você queira, né, trabalhar com propósito, quando você chegou aqui, às vezes você queria trabalhar com tal coisa que você achava que aquilo ia ser o que ia te dar o propósito, né? Aquilo que você estava buscando, o sentido, uma realização profissional mais profunda. Só que aí ser que nesse momento, agora, não seja mais daquela forma, seja outra. Você ainda quer trabalhar com propósito, mas talvez seja de uma outra forma mesmo. Então, aqui, essa primeira pergunta é justamente para entender se essa grande visão ainda faz sentido ou se a forma se transformou. Qual é a atualização que precisa ou não precisa? É a mesma forma? Pode ser que seja. Eu, por muitos anos, carreguei a mesma forma de uma grande visão. E aí, a terceira pergunta: novos sonhos ou horizontes estão se desenhando? E aí, com base nessas três, a gente começa a olhar para os projetos, né? Porque dentro da rota eu ensino vocês a pegar a visão
desmembrar ela para ela se transformar em projetos, né? Projeto financeiro, projeto profissional, projeto da cidade, né? Vários de vocês estão com vários abertos ao mesmo tempo, né? De transição de carreira, de transição de mudança de cidade, de ter que olhar para o financeiro. Por isso que tem todas essas páginas de projetos lá já prontas para vocês irem mergulhando, né? Mas aí, quando a gente fala de projetos, a gente vai entendendo que frentes que se abrem e que frentes que se fecham. Então, num caso que você tem múltiplas frentes abertas, né, num sentido, um exemplo, se você vai mudar de cidade, e para mudar de cidade, você vai precisar olhar para o financeiro, olhar para a carreira e olhar para a própria transição de cidade, pode ser que você, ao longo do ano, ou nesses meses que vocês estão revisando, pode ser que vocês olhem e falem, ah, talvez o financeiro não seja mais uma questão, pode ser que isso tenha sido resolvido, você fecha a frente, se fecha a frente financeira. Ou a frente profissional, fala, não, já resolvi. Enfim, essa que é a ideia, você conseguir balizar para entender que projetos que seguem, porque é o projeto que vai dar a demanda do que tem que ser feito, da gestão das tarefas, né? Como eu falei no começo, que é o outro tipo de gestão. Então, é entender os projetos que seguem que vai falar, tá, então agora eu preciso organizar todos os meus afazeres ao redor desses projetos. E aí, a última pergunta é as prioridades práticas que emergem de tudo isso que você vê, né? E aí, ficou claro, gente. Eu tô, tipo, o meu cérebro tá falhando aqui. Deu pra entender? E aí, já já eu chamo vocês aqui pra ver.
Pronto? Conseguiram já ter uma ideia aí do caminho a seguir? Então, no final aqui. Nessa parte, há novos sonhos ou horizontes desenhando. É incrível que quando a gente pensa em sonho, o sonho da vida é para novos sonhos, né? Tipo, porque, por exemplo, você imaginava a aldeia, né? Tudo isso. E esse era o sonho principal. E a partir disso, quando você vai aprofundando isso, você começa a pensar como você queria que isso, como você deseja que ele fosse, né? Por exemplo, igual você falou dos encontros, né? E aí começa a ter novos, tipo, pequenos sonhos dentro desse grande sonho. Uhum. É, eu tô Sim. nessa parte agora, tô na pergunta 4. Tá. Eu tô tentando resgatar um negócio aqui, um moodboard meu, que eu não tô no tablet, eu tô no computador, meu moodboard fica no tablet. Eu quero mostrar pra vocês, é uma coisa bem legal, assim, pra estruturar, pra relembrar, né? É, porque a própria elaboração de um moodboard, porque eu quero muito que vocês vejam o que é, né? Que eu gosto, como eu falei aqui no 4, né? Uma forma de registrar para ter fácil acesso àquilo que quer nascer. Eu gosto bastante de fazer uma coisa visual, né? Então eu faço no tablet, enfim, colagens, é uma colagem, basicamente, uma colagem digital. Mas dá pra fazer no Canva também. Que aí eu coloco alguns elementos, que é tipo grandes, essas formas, né? Que eu já consigo ver. No meu caso, esse ano, tipo, engravidar é uma coisa bem prática, né? Vamos dizer. Que foi, tipo, tinha lá no meu mood board, tipo, uma imagem minha grávida. Ou, tipo, comprar terra, tinha, tipo, uma imagem minha com o pé na grama, porque isso pra mim representava, de fato, ancorar numa terra, né? Um pé de hormônio, uma foto de hormônio, enfim, pegar imagens daquilo que você percebe que tem como intenção, né, para esse próximo ciclo, que é que aí isso ajuda a ir ancorando. E eu gosto não só colocar as imagens, mas também colocar meio que valores que me norteiam, sabe? Então, nesse caso que eu falei, né, de que eu queria muito ocupar o meu lugar. Então, eu tinha lá, tipo, ocupar o meu lugar. Então, nossa, não vai dar para eu conseguir isso, gente. Tá demorando 4 minutos para baixar o aplicativo que fica salvo o negócio. Eu vou mandar para vocês no grupo para vocês verem, terem uma ideia de referência, sabe? De como vocês podem organizar essas intenções. E aí agora fica, eu acho que fica, né, para além de. Gente, meu cérebro tá falhando, não tô conseguindo achar a palavra pra nada, pelo amor de Deus. Tá difícil aqui achar as palavras que eu tô querendo. Mas fica, eu sinto assim, para vocês levarem, para aprofundar, para além do que vocês responderam, mas agora é ficar com a grande pergunta, né? Quais são, tipo, o que eu quero alcançar no final de 2026? Tipo, o que é daquelas realizações? Quais são as realizações? Né? Ter outro filho, mudar de cidade, ter dado o primeiro passo, né, em direção à carreira que eu consigo imaginar, ou, sei lá, ter uma rotina bem, tipo, né, toda semana organizar a rotina e conseguir no final do ano ter uma rotina que se sinta bem, ter todo o financeiro muito bem organizado. Enfim, é isso, né? Tipo, qual é a grande intenção e o que que tá rondando ela, né? Daquilo que. Ai, ai, tem muito besouro vindo em mim. Deu pra entender, gente, o que que é agora? O que, que serve, assim, para esse próximo momento? É justamente essa. Dar a forma exata daquilo que vocês querem para esse próximo ciclo, assim. E é isso que vai fazer com que o mood board nasça, né? A partir disso. Eu vou adicionar faltou essa pergunta aqui agora que eu tô percebendo, que é colocar essas formas bem claras. Eu vou editar isso e aí já fica pronto para vocês poderem fazer. E aí fica isso. Isso. Mana, eu Oi. vou, eu vou ir descansar um pouco. Eu achei Sim. incrível, assim, porque mesmo com muitos estímulos e pensando ao mesmo tempo,
já consegui visualizar algumas coisas, mesmo percebendo que talvez as respostas que eu vou buscar construir aqui, elas vêm de um lugar muito mais sensível e que eu preciso dessa internalização sozinha mesmo para conseguir realmente Uhum, fora. Mas eu achei muito interessante estar aqui porque cria esse campo mesmo, né? Esse ambiente. Escutar a Bia falando hoje foi bem interessante. No tempo que eu estive aqui, a Lu acordou, eu tive que sair um pouco. Mas perceber que eu me reconheço muito em ti, Bia, também, então, muitas coisas que você traz. E é muito rico, assim, estar aqui. É muito bom estar com vocês, mesmo no silêncio, assim, sentir. Tanto que uma coisa que eu escrevi aqui foi essa, não sei em que campo que foi, mas algo que eu não, que eu gostaria de transformar, né? Que é esse sentimento de não ter esses vínculos que sustentam, né? Que sustentar agora me distanciar um pouco da pressa de ver as coisas já materializadas para sustentar as coisas que estão acontecendo no invisível, né? Essas conexões, essas percepções do mundo do mundo que eu quero criar que está vindo no invisível, né? Tanto que agora eu olho para fora aqui, minha casa, depois eu viajo, é uma bagunça e eu tô tentando organizar dentro, que eu trouxe no início, né? Mas que tudo isso está espelhando para mim que eu preciso de mais calma, menos pressa agora, nesse momento. E estar aqui me mostrou isso. Eu fiquei meio assim, eu fico aqui, eu saio, arrumo alguma coisa, eu janto, eu. Mas é sempre muito abundante estar aqui com você, só no campo, como eu falei, no silêncio. É incrível estar aqui. Então é isso, sim, obrigada. E você, né, gratidão. nesse momento? É, Incrível. Você aí, nossa, eu fiquei muito animada, queria muito estar. Eu até cogitei, assim, fiz cálculos, e se eu ficasse, mas não era o momento, mas com certeza vão acontecer outros. bom, Foi, sempre tá mas assim, rolando. incrível, eu achei, eu fiquei muito Ah, da feliz. comitiva né, que tá Foi, aqui. aham, porque é eles vão ler o espaço, né? Eles vão Estão trazer, lendo já, assim. aham, é incrível. Sim. Mas Obrigada, gratidão. eu sinto que a proposta da gente estar aqui juntas, né, preenchendo, é para não ir deixando sempre para depois, né? Tipo, depois Uhum. eu vou lá e preencho, tipo, mesmo que você preencha meio mais ou menos, né? Tipo isso, você que precisa, eu sinto que vai precisar aprofundar, interiorizar mais, fazer, né, no seu tempo. Podia ter um encontro só para a gente compartilhar as nossas ideias. Muito interessante escutar. Nossa, o dia inteiro isso, né, gente? Muito do que tu trouxe, eu até escrevi essa coisa da experimentação, enfim, muitas coisas que você foi trazendo que nem eram diretamente para mim, mas eu peguei e fui organizando através daquilo que eu já tinha Que a Bia trouxe. também Aham. as duas. Então é Sim, bem importante essa troca, né? sim, é Eu muito entendi que rica. talvez, acho que da última vez que também eu falei com a Mori também. E eu tô sentindo que todas parecem que a gente tá vivendo coisas muito parecidas, assim, né? E por isso que Uhum. todas a gente buscou a Sara também, porque todas estamos nesse momento vivendo muitas coisas, vivendo realmente um marco, assim, de mudança de realidade. Coloquei muito isso aqui no ano 2025, que eu entendi que eu tinha uma prisão mental ali, sabe? E aí agora eu tô nesse momento entendendo que eu tenho o rumo dessa minha vida, né? E se eu deixar alguém fazer isso por mim, isso, tipo, não vai me levar a lugar nenhum, porque ninguém é melhor do que eu entender, né? Qual que é a rota que eu quero pra minha vida. E acho que foi a Nathalie também que conheceu, que foi visitar você nessa área. Sim, foi ela. Foi você, né? Eu queria muito fazer um vídeo Ela com veio para você. Garopaba conhecer, né? Mas aí eu falei, não, vamos se encontrar. E Ela não veio me visitar. a gente precisa fazer esse dia de troca, assim, tem que ser pessoalmente, a gente tem que ser na Presencial, aldeia, porque acampando na aldeia, total. eu acho muito legal a gente marcar assim, porque eu tenho muita falta disso, de realmente de pessoas que pensam como eu, sabe? E às vezes eu me encontro Aliás, até num momento assim que eu não quero, às vezes, ter contato com outras pessoas que eu sinto que o meu tempo ele é valioso, sabe? E aí eu fico, ai meu Deus, mas é minha família, né? E aí é claro que é um trabalho também, né? Que a gente precisa, é como a gente vê o mundo, né? Então, isso é a partir de nós. Mas seria muito importante a gente ter.
um dia assim juntas para que isso se conecte muito mais, né? E eu quero ouvir muito da Natana também, como foi essa experiência também lá na aldeia que você sentiu, Gente, porque eu tenho certeza então, que nosso próximo encontro da rota vai ser então só ficar trocando ideia, combinado? Eu quero todos vocês. E aí a gente fica só papeando sobre isso tudo, né? Pra gente se reconhecer, nossos momentos, enfim. É sempre bom estar em Eu roda, acho, né? Eu gosto muito. e eu Bem acho que que uma 2 horas memória. é eu acho pouco, eu ia precisar de o dia muito inteiro. corajoso. Não, a gente achando que 2 horas é muito, né? E quando você vai ver, você fala, não, 2 horas não é Pois muito. é, já acabou, ó. Mas é Exatamente. isso. Alguém quer trazer mais alguma coisa, enfim, percepção que teve? Só a gente não se estender muito que, né, 10:06 para mãe Bárbara. Todo mundo. É. Não, eu só queria agradecer também a todas vocês. Quando a gente começou a meditar ali para se ancorar, eu fiquei emocionada e fiquei pensando muito na palavra de gratidão, assim, sabe? Gratidão eu por ter falado não, eu fui desmarcado todo mundo e falado não, eu preciso disso por mim, sabe? Eu preciso realmente fazer acontecer, mesmo que, é o que você falou, mesmo que seja só um pouco ali, eu preciso preencher de alguma forma. Isso já traz a lembrança da prioridade que a rota é para mim, sabe? Então, gratidão por vocês estarem aqui, pela coragem de todas nós, né? Porque a gente sabe que o fluxo da vida ele é intenso, mas só da gente estar aqui também mostra que a gente quer tomar realmente a rédea das nossas vidas. E que isso é muito mágico, porque isso realmente transforma a nossa vida, a vida da nossa família. Agradecer a Sara também, porque é um momento muito delicado, é um momento muito interno que você está vivendo e ao mesmo tempo muito compartilhado. Então, gratidão a você, perdão a você e a mim também, principalmente pela falta, assim, sabe? Porque a gente tem que dar o nosso melhor e a gente, como mães, a gente se entrega muito para as outras coisas, mas a gente que manda, tipo, essa energia principal, né? Então é isso, a gratidão. Essa palavra ficou muito Uhum, forte, assim. E eu chorei realmente emocionada porque eu agradeci a mim, sabe, por estar aqui. E isso é muito importante para nós, né? Mas é uhum. isso. Gratidão, meninas. Gratidão, Sara. Gratidão, Bia. Obrigada por ter Uma mandado grande todo mundo embora e falado, celebração, não, então. pessoal. Exatamente. É Uma isso. grande celebração, Obrigada. então, para o seu universo interno, justamente essa, essa priorização, né, daquilo que você quer e daquilo que é importante para você. Muito bonito. É um Obrigada, caminho para gente. todas nós, né? Com certeza. A minha resposta aqui, né, onde estamos em relação à nossa visão maior é receber e agradecer. Então, é isso. Gratidão. Sobre a saída, né, eu acho que é isso. Aprender a receber. Estar aí só recebendo e me conhecendo. É puro autoconhecimento. Estar com outras pessoas e nesse espaço de vulnerabilidade. É isso. Ainda tá descendo as consciências, ainda tô meio mexida e voltando. Numa próxima, talvez eu consiga achar mais palavras. Então tá, nossa roda de conversa, de trocas, roda de trocas, a gente. Vamos ver se a Natana consegue trazer mais. Como foi? Mas alguém quer trazer mais alguma coisa? A gente encerra. Bom, então, eu agradeço vocês, gente, por estarem aqui. Perdão, assim, às vezes os lapsos da minha mente. Às vezes eu acho que é meio desafiador, né? Estar num contexto, assim, de condução, né? Que eu preciso ter uma linha de raciocínio, enfim. Só que eu tô vivendo esse momento bem sutil, assim, né? Num campo bem do sutil mesmo, que é estar com um recém-nascido. Então, estou aqui fazendo o meu melhor para tentar manter a minha mente sã, minha mente na linha ali que eu Maravilhosa. me propus. Mas, Maravilhosa. mas é isso, espero que vocês tenham conseguido dar uma pincelada, né, na proposta, assim, né, de olhar para 2025, direcionar 2026 e que vocês consigam seguir, né, nessas próximas semanas que está nesse, como eu falei, no campo coletivo propício, que vocês consigam seguir, fazendo esse aprofundamento para ano que vem, quando sentar, projeto, passou virada de ano, os projetos começarem para valer, que vocês consigam estar nesse local certos daquilo que vocês querem e daquilo que vocês vão criar em 2026.
E aí me procurem, né? Vocês sabem ali que eu tô super disponível para o que vocês precisarem. Então, tamo junto. Boa noite para vocês. Boa noite. Agradeço a todos aqui, gente. Bom Gratidão. soninho. Obrigada, bom descanso, menino. Vocês Beijo. também. Beijo.